acordo 3 horas da manhã e eu anoto, porque senão eu me esqueço, né, da ideia que eu tive. Então, a gente tem que estar sempre conectado com alguma novidade, né? Hoje a gente trabalha há muitos anos, há décadas, com imobiliária, né? Construção Uhum. civil, loteamento e tal. E eu vejo muito corretor querendo ser influenciador. E aí também não combina. Você tem que ter uma dose de equilíbrio com relação a tudo isso, senão ele já vai ver que você está oferecendo um terreno, que está oferecendo um apartamento. Então, você tem que criar novidades, né? E buscar ideias com os próprios clientes. Então, é uma relação sensível, porque a cada momento muda. O que a gente foi fazer na China há 2 semanas atrás já tem novidade com relação ao que a gente viu. Então, a velocidade das transformações são muito grande. Então, os homens das ideias, assim como você também tem esse perfil, né, Júnior? É muito bom, porque você vai conseguir dar um passo à frente. Legal. E eu estive acompanhando as tuas publicações ali nessa viagem. Justamente é uma viagem de negócios, ou seja, tu está ali vendo essas inovações, né? Conta para nós um pouquinho, né, para a gente começar esse bate-papo, como foi, como está sendo a velocidade das informações, o que tu notou por lá, o que tu pode trazer assim já de cara que a gente pode ir conhecendo a respeito dessas informações que estão rápidas, novidades, coisas que vão se atualizar. Depois dessa resposta, a gente vai entrar efetivamente em alguns cases, alguns fatos, né? Mas antes faz um panorama geral, porque a gente sabe que em outros lugares do mundo, né, Feltrin, as coisas estão acontecendo já algumas coisas que a gente nem imagina, né? Até uma professora minha brincava uma vez que a gente tava brincando lá na infância com algum brinquedinho lá tranquilo e a gente sem imaginar em outro lugar do mundo já criaram um bem mais moderno que ainda não chegou aqui, que não teve o recurso para chegar, que não teve o mar. Claro, hoje a informação está bem mais rápida, Sim, então, sim. a mesma informação estando mais rápida, as coisas ainda têm a questão do custo para chegar, o custo para se tornar viável, né? Como foi essa experiência lá nesse mês de outubro, lá na Bom, China? primeiro que as viagens, ela é realmente muito gratificante, mas ao mesmo tempo é um grande investimento, né? Veja, quando a gente fez as missões técnicas nos Estados Unidos com a Universidade de Caxias do Sul, com o MOB Caxias, com as entidades e os poderes públicos constituídos, nós trouxemos para Farroupilha, por exemplo, as primeiras salas Google. O que isso representa para a educação? Bom, será que é coincidência que a educação de Farroupilha melhorou e se tornou as melhores escolas do país, né, dos estados do sul? Foi porque as crianças têm vontade de ir para a aula por conta dessa modernidade onde elas se inserem mais, Uhum. né? A gente trouxe as primeiras consultas de telemedicina, então você desafoga as filas. Isso tudo foi vendo nos Estados Unidos. E a gente foi se conectando com empresas que pudessem ter esse pensamento. E a universidade nos ajudou muito. A primeira cirurgia robótica foi em Farroupilha. Então tudo isso foi das viagens. Então tu tem que viajar e ficar imaginando. Uhum. E a gente tem que sair da síndrome do pinico para virar um vaso sanitário de luxo, entendeu? É A gente não verdade. acredita. E quando a gente mora no interior, que é o nosso caso, Flores da Cunha, Farroupilha, Bento, Nova Pádua, Antônio Prado, é normal a gente achar que lá no centro do país ou no primeiro mundo tem coisas, mas dá para buscar. A gente Uhum. tem que perder o medo de perguntar, o medo de fazer. Na Europa a gente trouxe muita inovação também para as empresas e tem a questão, lógico, né? Taiwan, por exemplo, é o país com maior tecnologia. Então, a gente fez uma missão técnica para lá, também com a universidade, também com o MOB Caxias, e o César Ulian estava comigo, e a Uhum. gente trouxe baterias que hoje está abastecendo uma empresa de Caxias de bicicletas e motos. E hoje a questão do carro elétrico, da eletrificação no sistema de transporte, ela é uma realidade. Há 20 anos atrás, a China ela estava com o céu nublado, cinza, de tanta Uhum. poluição. Hoje, a China, além de ter o céu azul, não tem barulho no trânsito, com toda aquela gente andando. E uma educação que eles não se batem. Ao mesmo tempo, não tem como você carrilhar todo mundo numa mesma direção. Então eles têm que andar contramão, em cima da calçada, com as motinhas e tal. Mas ninguém atropela ninguém, daquela buzina de pim, pim, né? E aí vai se ajustando, vai indo, e ninguém se xinga. Então, claro, é uma civilização extremamente antiga,
né, com grandes passagens de guerras, uma série de coisas que nós brasileiros não passamos, mas ao mesmo tempo eles têm essa maneira de servir. Não importa se é uma pessoa humilde ou se ela é uma pessoa bem de vida, todos estão com a missão de servir. Então, essas relações de viagens nos trazem tecnologia e agora a gente buscou, então, novas modalidades para o sistema da construção civil. Hoje você tem os prédios antigos que são de concreto, de ferro, que racha, entra água, fica velho, né? Então, a gente está substituindo por materiais leves, sustentáveis, com melhor acústico e térmico, né? Você vai gastar menos energia de ar-condicionado e de climatização, para que a gente possa ter uma melhor qualidade de vida, mais barato e mais rápido, porque falta mão de obra no mundo inteiro, né? Nós falávamos aqui no bastidor o quanto falta de mão de obra. Então, nós somos municípios que recebem as pessoas. E para que as coisas vá bem, a gente precisa receber eles bem, né? Deixar com que eles tenham qualidade de vida, que tenham a sua renda, para também ser bons cidadãos para os nossos municípios e que os filhos vão nascer aqui. Então, é uma engrenagem gigantesca, tá, Júnior? Eu tentei dar uma resumida, mas essas missões técnicas, elas são fundamentais para que a gente possa buscar novas tecnologias e aprender com a educação também. Sim. Então, tudo isso reflete no turismo, reflete na tecnologia, na inovação e, ao mesmo tempo, que é a nossa missão, que é melhorar a qualidade de vida das pessoas. E eu vou aproveitar esse gancho, Feltrin, que tu comentou dessa viagem, de trazer as tecnologias. Tu comentaste ali da questão de estar na política, né? Tu foi vice-prefeito, foi prefeito. Como foi para ti essa experiência de estar à frente, né? Liderando o poder público? A gente sabe o quanto é desafiador e você mesmo comentou na palestra aqui em Flores da Cunha, na Uvatec, um pequeno insight bem interessante sobre o problema que nós vamos vivenciar talvez nos próximos anos em alguns estados do país, como o Rio Grande do Sul, na questão econômica, né? A gente já está vivenciando, mas ali tem uma questão já de políticas que foram sendo feitas há tempos atrás, que agora futuramente vai prejudicar algumas coisas. Então, como é que foi para ti essa experiência, né? Porque eu também estou um pouquinho nessa área e as pessoas sempre dizem, né? Porque política é suja, porque isso e aquilo. Mas a gente precisa, né? Das lideranças, a gente precisa de pessoas que estejam lá viajando, pesquisando. Aqui em Flores mesmo nós tivemos lideranças tempos atrás que também fizeram essas viagens técnicas para trazer tecnologias, ideias, inovação. Então, para ti, como foi essa experiência e qual é o papel fundamental que a política também exerce na tua vida como líder e empreendedor? Bom, primeiro eu acho importante a gente saber que a política ela faz parte da nossa vida cotidiana, né? Você pode não estar na política partidária, mas você está fazendo política, seja numa entidade, numa associação, num sindicato, porque a união de esforços é que vai chegar no resultado. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Então, quando você vai num determinado segmento metalúrgico, você precisa ter o sindicato para mostrar, né, que diminuindo aquele imposto nós vamos produzir mais, que nós vamos empregar mais pessoas, que isso vai gerar uma engrenagem que vai trazer mais desenvolvimento. Mas o que eu queria provar na política era que sim, é possível fazer mais com menos. O problema da política, Júnior, é que a maioria fica refém, ele não tem outra atividade. E aí ele fica refém e ele entra no sistema. Eu queria mostrar o quanto era importante pessoas que possam ter as suas atividades, dar a sua contribuição e ir embora, né? Perfeito, então, que seja passageiro. Isso. Né? Então, se você não é refém, você pode, por exemplo, fazer o enxugamento da máquina pública, que é fundamental. A máquina está muito pesada, daí não consegue ter os recursos necessários para as áreas que são essenciais para a população, que é a educação. Não pode faltar vaga para criança, gente. Isso é o mínimo do mínimo, né? A saúde. Então, tudo isso faz com que a gente pense que tem que ter um enxugamento da máquina pública. Mas se você fizer um enxugamento da máquina pública, alguém vai ficar bravo. Teus companheiros vão ficar bravos. Os partidos que te apoiaram vão ficar bravos. Então, é uma tarefa difícil, mas eu provei que era possível. Com isso, a gente gerou também muito melhores serviços, desburocratização, modernização. A Prefeitura de Farroupilha não tem mais papel, digitalizamos tudo. Se você perguntar do protocolo de 2021, né, onde é que está teu caso, a gente sabe com quem está, por que parou.
E quem que não deu a resposta? Às vezes pode ser o próprio cliente, o usuário, o cidadão que não deu a resposta. Com isso, nós fizemos uma recuperação do nosso único hospital, o Hospital São Carlos, que tinha uma dívida de 40 e poucos milhões, saneamos, criamos novos serviços, como eu falei, geramos uma educação premiada, recebemos os prêmios relacionados à saúde, e não é só a saúde do hospital, da unidade básica, não, de prevenção. Nós temos os prêmios de cuidado aos idosos, eu criei um centro dia de idoso para cuidar daquelas pessoas vulneráveis, fomos premiados com as políticas de prevenção, fizemos o turismo dobrar de tamanho. Então, eu estou muito feliz porque eu consegui provar que é possível. Então, o chamamento, ele deve ser para todo profissional liberal que possa dar uma contribuição, que não é refém, né? Ele pode ser feito pelos empresários. Os empresários, eles se queixam bastante, mas eles também precisam dar as suas contribuições. Criar conselhos, né? Criar comitês que possam dar sustentação ao prefeito para tomar as decisões. Não é fácil você tomar uma decisão com relação a previdência privada dos servidores. Isso mexe com muita gente, né? Mas você tem que tomar medidas, caso contrário, tem um rombo de 6,6 bilhões em Caxias do Sul para pagar, que vai levar 50 anos. Isso tira a capacidade de investimento, né? Tu vê que eu estou até fugindo de Farroupilha, Flores da Cunha, estou buscando outros. Né? O Estado do Rio Grande do Sul pagou as contas porque privatizou, agora o próximo governador também não consegue pagar as contas, então é necessário fazer o enxugamento da máquina pública, trazer inovação, fazer o incentivo para o empreendedorismo, parar de que as empresas vão embora do Rio Grande do Sul. Às vezes vão aqui do ladinho, Santa Catarina. Por que a gente não pode competir? Então, a política é fundamental. Quando aumenta o imposto, não é para o empresário, gente. Cai lá no bolso da pessoa mais vulnerável. Ele come menos. Então, por isso que eu sou fã da política e sou fã de que pessoas que tenham boas ideias e novas lideranças possam fazer essa volta, sabe? Tirar aqueles coronéis antigos que estão viciados no sistema e que estão corrompidos. A gente sabe que tem isso, mas se a gente não colocar novas lideranças, nós vamos continuar no mesmo círculo vicioso que nós estamos vivenciando. Então, estou feliz de ver que a política está tendo aí os movimentos que vai prosperar. E várias pessoas acreditam, às vezes, que não vai mudar, mas a gente vê as movimentações, então isso vai acontecer, né? Sim. E eu aproveito esse gancho para a gente falar de um assunto. A gente falou um pouquinho de tudo aqui para iniciar o nosso podcast. E o que mais hoje, Feltrin, tu tem aqui várias empresas, né? Estou com o teu cartão aqui. Tu comentou antes da questão dos loteamentos, da questão da imobiliária, que hoje vocês têm isso, né? Tens até a produtora também, né? Então eu achei bem bacana. Esses dias acompanhei também um podcast que tu fez alguns cortes. E o Stone Hall, que para mim é a cereja do bolo desse grupo, né? Porque ali, como eu comentei no início, está a tua essência, né? Então, antes de comentar a respeito do que mais me chama a atenção hoje nos teus negócios, que é a inteligência artificial, né? Tu trouxe alguns insights muito importantes na palestra aqui em Flores sobre inteligência artificial. Mas antes de a gente falar da inteligência artificial nos teus negócios, fala um pouquinho para nós deles, né? Dos teus negócios, quais são, quais que mais tu está à frente, quais mais estão mais delegados, né? Tu comentou que no próprio Stone já tem 40 pessoas trabalhando lá, fazendo isso. E o Stone eu tenho oportunidade de visitar às vezes com a minha família, né? Com minha namorada e com meu enteado. E a gente foi lá uma vez. E lá tinha já um espaço bem bacana, e cada vez que a gente voltou tinha uma coisa nova. Começou a inovar lá, trouxe vários espaços novos e tal. E lá é a tua cara, né? Porque tem o Elvis, tem o teu show do Elvis, tem o museu do Elvis. Então a gente enxerga o Feltrin no Stone Hall. Então, conta para nós os teus negócios e fala um pouquinho mais dessas tuas paixões também inseridas nos teus negócios. Para a gente poder expandir, tu tem que ter uma base sólida. A nossa base é o setor imobiliário. Então, a Feltrin Incorporadora faz os prédios, as construções, a Feltrin Empreendimentos, os loteamentos, urbanizações, e a Feltrin Imóveis é a imobiliária que cuida de aproximadamente 1.000 locações e compra e venda, uma imobiliária tradicional. Essa é a nossa base, é onde a gente ganha dinheiro e dá sustentação para todos os nossos guarda-chuva. Mas tem outra empresa também, que foi criada pelo meu irmão Giancarlo, que é um segredo que a gente tem, mas que a gente divulga, mas é uma das coisas que nos traz muita renda,
que é uma empresa chamada GF, Negócios Inteligentes. Sim. GF pode ser Grupo Feltrin, né? Como pode ser Giancarlo Feltrin, que seria o mérito, tá? Que é o meu irmão, que ele sabe o que fazer. Ele, através vamos dizer assim, da capacidade dele no passado, ele buscava imóveis em leilões para reformar, ajeitar e depois vender. Hoje, a gente tem não é mais software, tá? Até isso já mudou. Meu Deus. Vamos velocidade. Vamos chamar de IA mesmo, de uma inteligência artificial chamada Django Xerife. Django é o apelido do meu irmão em casa, do Giancarlo. Tá? Legal. E esse Django Xerife, ele busca em todo o país tudo o que o meu irmão preconiza. Por exemplo, o imóvel, a localização, a avaliação da prefeitura, ela tem que ter já um valor ali, porque antigamente a prefeitura errava muito o valor. Hoje já está com a matriz certa, cobrando valores às vezes até acima, porque a prefeitura precisa arrecadar. O valor da avaliação do imóvel na prefeitura e também se a propriedade está consolidada. O que quer dizer isso? Já está em nome do banco, tu não vai precisar tirar alguém de dentro. A gente não trabalha com essa questão de... A gente é muito humanitário, tá? Então tem que estar todos esses itens presentes, entre outros, tá? E aí ele vai te dizer, se aquele imóvel, dentro da concepção que nós temos, a inteligência artificial joga para nós como uma oportunidade. Uhum. Aí vamos lá, é no Rio de Janeiro. É beira da praia. O mercado lá está aquecido. Nós nem vamos lá olhar. A gente arremata por inteligência artificial. Então, uma vez o Jean buscava essas oportunidades olhando os sites de leilões. Uhum. Hoje a gente recebe pela inteligência artificial. Vamos lá. Eu tenho um loteamento lá que a venda dela foi toda feita pelo IA. Foram mais de 60 terrenos feitos pelo Django Xerife, que é o nosso IA. Legal. Como? Quem que quer comprar esse terreno? Qual é a faixa etária? Qual é a renda? Daí tu estabelece o prazo de pagamento também. Um exemplo, tá? Outro exemplo. Nós temos uma casa para vender, sei lá, na praia. Quem que compra? É um profissional liberal de 40 a 60 anos. A mulher dele vai tomar a decisão junto. Ele ganha X por mês. E ele mora na Grande Porto Alegre, entende? Então, tu faz os impulsionamentos lá, a gente acerta os leads. Então, hoje, vamos lá, como é que o Stone Hall, um projeto feito para 200, 300 pessoas por dia, recebe 3 mil num domingo? É o nosso IA. Como? Eu estou do lado do Caminhos de Pedra, que hoje já passou de volume de pessoas do Vale dos Vinhedos, que tem muito mais investimento. Lá tem cantinas gigantes, vinícolas, hotéis, como é que pode... Existe há mais tempo também, né? Muito mais tempo. Muito mais tempo. Mas já tem mais gente no Caminhos de Pedra. Olha só. Quando a pessoa está no Caminhos de Pedra, tô sempre olhando o celular, né? Sim. Olha aqui, Júnior, tem um parque aqui do lado, cara, a 3 quilômetros. Olha o que tem aqui, vamos lá ver, entendeu? Então, legal. Tudo é IA, tudo. Não tem mais como a gente... Eu sei que pode ser um pouquinho assustador, mas nós, eu e o Giancarlo, que somos... Vamos dizer, os sócios, claro, depois tem os herdeiros, a Amanda, filha do Giancarlo, já está tocando os negócios conosco, já estamos fazendo sucessão, mas nós somos conservadores. Uhum. A maioria do tempo a gente fica dizendo não para as pessoas, de tanto negócio que aparece. Então, a gente tem que ter uma serenidade e a inteligência funcionando para que a gente se molde esse novo modelo de transformação e a mudança de perfil do consumidor. A minha idade, tua, Júnior, tu tem 23, né? 23. A tua idade... Tudo que nós queríamos era um carro. Uhum. Né? E se desse, claro, depois ter a casa na praia. Hoje a galera não quer mais ter uma casa na praia para ir sempre no mesmo lugar. Né? Eles querem viajar o mundo. Né? Eu vou andar de Uber, por que eu vou ter um carro? Exatamente. Né? Então as coisas mudaram muito violentamente. O comportamento da pessoa, total, né? Totalmente. O mundo das transformações, ela passa muito pelo setor automotivo. Muito. Ali é uma tendência e tal. Veja a confusão que está das marcas, quantas marcas e os chineses tomando conta. Eu digo uma coisa para você, se você é muito conservador e ainda não acredita num carro elétrico, tudo bem, então vai ser daqui 1 ano e meio, 2 que você vai ter um carro elétrico. Mas quem já está ligado já está no carro elétrico. E eu demorei, tá? Eu não gostava de carro elétrico. Depois que tu começa a entender
os benefícios e tu vê quanto dinheiro tu bota fora com gasolina, com etc, né? E vendo essa tendência da própria poluição, coisa e tal, e o que a gente enxergou nos países de primeiro mundo, não tem volta. Claro, não vai ser, vai mudar também. Tem 70 marcas chinesas de carro elétrico. Vai ficar 20. Sim. Né? Mas essa transformação está ocorrendo. Sim. Daqui uns dias, tu vai ter um carro que vai estar estacionado num lugar, tu vai entrar dentro dele, ele é autônomo, ele vai te levar para outro lugar e tu vai deixar ele lá. Sabe? Vai ser muito rápido isso. Muito rápida a transformação, né? Feltrin, bem bacana. E aproveitar essa introdução que tu deste ali, vamos justamente falar sobre isso. O que te motivou, assim? Qual que foi o insight que te motivou a investir na inteligência artificial, a estudar, a entender? Hoje eu vejo muito, tu já falou isso e já deu a entender que os teus negócios são movidos a isso, né? Tem essa mão da inteligência artificial. Então, qual foi o momento que tu percebeu? Teve algum insight que tu recebeu, algum momento? E aí eu emendo essa pergunta, e como a IA pode ajudar a melhorar os nossos negócios, não só privados. Questão de gestão pública, prefeituras... Profissional liberal. Como que isso pode ajudar a gente a acelerar os resultados? Tá, vamos lá. Essa pergunta é bem legal. Vamos lá. Você tem um corte. Imagina que o Fabiano, então, foi ser dentista, que era o que o pai dele queria. Tá? Meu pai já faleceu, mas ele foi o primeiro dentista formado de Farroupilhas, que antecederam ele eram os práticos. Tá, se eu fosse dentista, como que seria o meu consultório? Com certeza ia ter lá uma história linda, capaz de ter um kiwi plantado lá, ou artificial, para mostrar a história que meu pai trouxe o kiwi, que eu sou o dentista que sucedeu o consultório dele. Então vai ter fotos, vai ter isso, vai ter aquilo. Tu vai ter um totem. Né? Primeiro que tu vai falar comigo pelo aplicativo, tu já vai chegar lá diferente. Eu não vou ser o mesmo dentista. Né? Então, a gente tem que entender que toda e qualquer atividade tem que modernizar. Agora tem um detalhe, que essa é um corte maravilhoso para todos os empreendedores. Os primeiros 10 anos, você tem que investir todo o teu dinheiro no teu negócio. Tu vai ter que abrir mão de muita coisa. Vocês vão ver os teus amigos comprando carro, comprando casa, e tu só botando no teu negocinho. E aí o Júnior me perguntou uma coisa assim, tu sabe, Fabiano, que eu tô com esse negócio porque eu gosto. Eu digo, então deu certo. Porque todos os negócios têm muitas adversidades e tu tem que mudar a rota. Agora, se você gosta do que você faz, você vai se dar bem. Só que precisa 10 anos. Então, quando você falou que você vai no Stone Hall, depois de um mês tu vai de novo e tem novidade, é porque nós vamos ficar 10 anos investindo. Entendi. Para sempre ser uma novidade, sempre ser uma atração da tua preferência. A gente aprendeu muito também com as franquias, com as marcas nacionais e internacionais. Hoje a gente trabalha só para os nossos próprios negócios. Nós temos 21 marcas próprias. Mas é importante que tu sempre esteja atualizado. Então, o nosso medo de ficar para trás acabou numas férias que eu tive. Eu fui para os Estados Unidos estudar aquilo que poderia ser viável para os nossos negócios. E faz pouco tempo. Quando eu saí da prefeitura, eu não sabia se eu ia ficar morando nos Estados Unidos, se nós íamos ampliar os negócios, se nós íamos deixar que a minha sobrinha tocasse. A gente não sabia direito o que nós íamos fazer. Mas aí foi que a gente encontrou, então, a tecnologia para colocar nos nossos negócios e prosperar. Mas a gente não esconde isso de ninguém, Júnior. A gente tem uma empresa chamada Nectar, que você contrata ela e ela não tem nada de absurdo. Nós vamos fazer um diagnóstico, vamos ficar 3 meses enraizado no teu negócio, até descobrir qual o teu objetivo, quais tuas fortalezas, quais tuas fraquezas, quem são teus clientes, qual o nicho que você não enxergou. Né? Há pouco nós atendemos uma empresa de um determinado segmento que não tinha nada a ver vinícola com o negócio dele. E nós descobrimos para ele que as vinícolas eram um grande cliente. Nossa. Eu não posso revelar muito porque... Sim. Mas assim, não tem como dar errado. Agora, e precisa investir. Não tem, você vai ter que encontrar o teu modelo. Aquele negócio de você ter a loja, o vendedor ali plantado na frente e tal, tem que ter, mas você tem que ter toda uma estratégia por trás. Né? Eu estou aqui com um moletom do Stone,
eu tô com tênis. Um tênis Stone. Eu vendo roupa também. Eu vendo o que tu me der. O cara vende, como é que é, geladeira no Polo Norte. Falar, as crianças querem sorvete, bota sorvete. As crianças querem joguinhos, bota os joguinhos. Sim. Tu tem que estar falando com o teu cliente. E ouvir as pessoas, né? Porque o Stone, eu vejo que a construção dele, né? Alguém olhando de fora, né, Feltrin? Mas tu vai confirmar com certeza aqui. Foi muito pensando nisso, porque quando a gente ia as primeiras vezes, a gente via justamente isso, né? O lugar aqui legal, tem um espaço que tu vai ali para trás, e aí na outra vez que tu vinha tinha um espaço ainda maior para tu ir lá para trás. Mas aqui tem tais opções para comer, tu ia lá, aumentava as opções. Então tu vai fazendo os carros, né? Os próprios carros, que é legal, tinha 2, 3 lá embaixo antigo, né? E aí a gente chegava no Stone e olhava, nossa, esses carros aqui são muito massa, né? Os modelos do Elvis e tal. Aí, quando volta outra vez, tem lá um galpão cheio de carro, né? Parece que o Feltrin tá ouvindo a gente. Sim, mas a IA também faz essa pesquisa com os clientes, entende? Você tem que saber o que as pessoas querem de ti. Então, uma das coisas que os casais falam, precisava ter um lugar para deixar nossas crianças lá enquanto eu tomo meu chopinho aqui, curto o show ao vivo, né? Então a gente criou modelos de atração para as crianças que eles nem querem ver os pais. Eles vão quando estão morrendo de sede, ou precisa ou quer comer ou quer doar água. Ou deu muita fome, entende? Então, todas essas atrações, elas acabam contemplando a todas as idades. Você pode ver lá, tem um número grande de crianças e de pessoas idosas também. Tem. Então, o que é isso? É a criança, às vezes, que faz com que o nosso cliente que está pagando, que é o que fez com que ele estivesse lá. Isso tudo foi IA. Que legal. É bem importante a gente estar sintonizado. Não é um bicho de 7 cabeças. Ninguém sabe tudo. Ninguém. Nem aquele que inventou. Sabe? É uma tendência agora que a gente vai crescendo a cada momento e tendo oportunidades. Porque eles têm... por exemplo, não se fala mais nem em algoritmos, mas mudou isso também. Então, a gente tem que entender que eles também vão modificando para que eles possam remunerar, mas eles querem que tu prospere, senão tu para de investir. Verdade. Cara, é uma engrenagem gigante. Eles são muito inteligentes, né? E nós estamos dependentes e carentes dessa ligação com os Estados Unidos, com a China. A Europa até já ficou para trás, eu te diria, sabe? Ficaram naquela cultura mais conservadora. Cultura, né? Eu tô falando de negócio, tá? Sim, tô falando de negócios. Cara, esses dias eu veio a notícia que a Porsche tá falida, né? Porque ficou numa tradição, não se modernizou. E a marca não combina com carro elétrico. Né? Então, tudo tem que pensar o que você vai vender. Esses dias a Ford vendeu 200 Mustang mecânico. Ninguém mais quer carro mecânico. Mas tinha um nicho para quem quer carro mecânico. Eu quero ter um V8 e fazer marcha. Tu tem que entender onde é que está o cliente. E o que tu produz para ele. Legal. Feltrin, aproveito esse gancho. As pessoas têm um pouco de receio ainda com a IA. Nós estamos aqui hoje numa cidade que nós temos muitas questões ainda conservadoras, que tu mesmo trouxe, né? Uhum. E não é conservadoras no sentido ruim da palavra, né? É no sentido mesmo de, eu tô acostumado, né? A fazer isso, a fazer aquilo, a usar aquilo, a usar aquele outro. Esses dias mesmo aqui, tu palestrou para um grupo de agricultores que tá tudo certo, eles estão acostumados a fazer, sempre deu certo e avanti indrio, como o Paulo Talhar, né? Mas, o que eu percebo? A gente tem pessoas que ainda têm esse receio e eu vejo a IA muito como a internet. Não sei se tu vai concordar comigo. Total. A internet lá em 90, 2000, o pessoal tinha medo. Não, imagina se eu vou usar a internet. Hoje aqui é a internet, né? As pessoas estão nos assistindo pela internet. E a IA eu vejo da mesma forma. A gente tem às vezes esse receio, um pouco de medo, sei lá, mas ela está se tornando potencial. Então, tu acredita que a IA ela vai de fato substituir questões humanas, né? Mão de obra humana, se vai, aonde vai e aonde não vai, como vai ser essa modernização e essa virada de chave, então, da IA dos humanos, aliás, para a IA e aonde que a gente vai aproveitá-la, né? O que acontece? Você tem que ter um equilíbrio das coisas e entender o processo. Por exemplo, se você vai num restaurante e só tem como fazer o pedido pelo QR Code, você vai perder provavelmente um grupo de idosos, de clientes idosos que não vão se sentir à vontade. E você vai receber uma galera lá. Então, primeiro, o nicho que você quer encontrar, né? Então, quando você faz essa trajetória, eu penso que você não pode abandonar a IA
e você não pode ficar só no analógico. Você tem que criar um caminho, mas não tem volta o IA. Vai substituir pessoas? Tem que substituir, senão você não vai sobreviver. O custo de mão de obra matam as empresas. Né? Então, por que você vai ter 10 pessoas quando um IA pode fazer para ti 24 horas, todos os dias da semana e não cobra hora extra? É evidente que você vai ter que contar. Agora, você vai ter que ter uma pessoa que saiba dizer para essa IA o que é necessário para gerar satisfação e gerar vendas. Então, é complexo, mas ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que quando a gente tinha os negócios no passado, e eu e meu irmão Giancarlo somos referência nisso, porque não tinha nada. Você tinha que quase que sair bater numa porta para vender um carro, vender um imóvel, tu entende? Tinha que ir lá visitar, comer uma uva lá, comer um salame com o talhão lá no interior para te poder conversar. Então hoje você tem tecnologias para alcançar esses clientes e é em todos os ramos. Não adianta, por exemplo, você falou da questão do interior. Bom, você tem uma opção de continuar vendendo a tua uva para a cooperativa, que vai pagar aquele preço que você vai entregar e nem sabe quanto vai receber, porque é o tal do preço mínimo, ou você dá uma caprichada na tua uva, né, e tu criar um modelo de encontrar quem quer aquela uva mais cara. Ninguém quer comprar só o mais barato. Né? Existe um nicho de mercado que não compra um preço. Né? Compra o diferencial, compra... Né? E veja, como os americanos contam histórias, né? Conta uma história, de quando vês você cai numa lojinha e tu leva de presente. Tu nem sabe o que tu fez, mas tu comprou. Então tem todo um processo, né, de estudo da humanidade para saber o que o cliente quer. E é isso que a IA faz. Então tá mais fácil hoje. Tá mais fácil ganhar dinheiro, tá mais fácil produzir, tá mais fácil encontrar os nichos de mercado. Né? Então, roupa. Cara, se tu não vender na internet, vai ficar esperando alguém vir lá. Tu vai botar de novo aquela sacola para o teu cliente levar para casa, ficar um mês com a sacola, não te devolver, e tu não vai ocupar... Vamos simplificar. Tu não vai ocupar a internet? Tu não vai ocupar as redes sociais. Eu fico muito triste quando... gente que diz assim, não, eu vou impulsionar para ti. Primeiro que se tu impulsionar sozinha, o erro é mais grave ainda. Se tu contratar uma empresa de impulsionamento, procura entender o que ela está falando, o que ela está fazendo. Ela está buscando o teu cliente mesmo, mas não está dando resultado, eu vou parar. Primeiro que isso leva um tempo de investimento, então tu não pode parar. Não pode parar. Tudo é investimento. Então eu fiz um resumo aqui, mas você não pode parar de investir em tecnologia. Hoje, quando você vai no McDonald's, tu fala com alguém? Tu vai lá, compra no Totem e tchau. Esses dias aconteceu um fato bem engraçado, Feltrin. Vou compartilhar contigo que nós temos uma cliente na Capricho, né? Que a gente está fazendo justamente isso, o tráfego pago, né? Então a gente impulsionou, fez algumas campanhas e a gente estava fazendo reuniões com essa cliente, né? Fizemos umas 3 ou 4 reuniões para entender o público-alvo. E quando a gente chegou nessa cliente pela primeira vez, ela não sabia... Ela só sabia o lugar que ela queria vender. Ela não sabia se era homem, se era mulher, se era novo, se era velho. Do zero. Do zero. E aí, depois da terceira reunião, e da terceira campanha, terceira campanha, a gente conseguiu tirar o público que está mais se interessando pela marca dela, né? E aí, olha só que louco isso, né? Foi um baita insight que tu trouxe, porque daí eu até brinquei naquela semana coincidentemente veio várias agendas, conflitou várias agendas ali, e a gente acabou remarcando alguma vez ali a reunião, e ela até brincou comigo, Júnior, se tu me abandonar, agora que nós estamos descobrindo aonde que nós vamos vender o nosso produto, se tu me abandonar, tu vai ver. E olha a credibilidade que gera, né, Feltrin? Porque tu trouxe esse insight que eu acredito muito, a conexão, né, a construção, a gente fazer um negócio, fazer algo, porque a gente quer ver a outra pessoa ter resultado efetivo, quer que ela ganhe, não só a gente receber o valor do impulsionamento, impulsione e tchau, né? A gente realmente dá essa consultoria. Então... E cada vez você vai entendendo mais e descobrindo novos nichos, né? Isso, então para a gente encerrar essa parte da IA, a IA ela vem como uma ferramenta para ajudar, mas a conexão com as pessoas, né, Feltrin? Como que tu pode deixar agora um insight
de empreendedorismo, dessa liderança, linkando com tudo que nós falamos, de se conectar com as pessoas, né? De fazer algo que realmente, não, eu vou levar resultado para essa pessoa, consequentemente ela vai ter resultado, vai gerar resultado para mim e aquilo vai escalando, né? Como que tu pode deixar essa dica valiosa para os nossos empreendimentos? Por isso que eu falo que a gente precisa fazer com que a Serra Gaúcha seja a referência em IA. Essa é a minha luta. Por isso que eu compartilho tudo que a gente sabe, a gente abre as empresas, mostra tudo que a gente tem e está avançando, porque em algum momento a gente precisa se conscientizar. Eu vou dar um exemplo, Júnior, igual ao teu, de um cliente que contratou a Nectar, o Matheus atendeu ela disse assim, ó, eu não quero nada robotizado, eu quero que seja humanizado. Porque o Matheus estava explicando essa situação de você poder ter todos esses contatos através de um robozinho, né? Daí ela disse que ela queria humanizar. Aí passou uns 30 dias, disse, olha, não deu nada certo, não funcionou. Mas como é que tu fez? Daí ela recebia os contatos e ela respondeu por mensagem robotizada. Então, tu tem que se conscientizar o que tu quer, né? Eu acho que o grande lance é você surpreender, virar uma experiência. Então, o Fabiano Feltrin que estava lá no negócio falando do terreno que vai dobrar de preço porque vai ficar pronto agora em fevereiro e tal, eu quero aproveitar. Aí tem lá o telefone, ele contatou o corretor. Na hora que ele sentou lá, dá só um pouquinho que desce aqui que eu quero te mostrar um negócio. Aí ele senta na mesa de reunião com o Fabiano. Isso é surpreender o cliente, né? Sabe? Daí tu tipo, pô, cara, eu não sabia que eu ia falar contigo, né? E aí a gente explica um pouco melhor, ajuda o corretor e tal. Então, tem que ter essa humanização, mas ao mesmo tempo as ferramentas têm que chamar as pessoas. Eu acho que o fechamento ele é sempre pessoal, né? Ele tem que ser uma experiência extremamente agradável, né? Então, tem muita coisa para fazer, mas a gente não tem mais como abrir mão da IA. Quem não entender isso vai ficar para trás de alguma maneira. E muitos negócios e muitas profissões vão mudar. Vão ser extinguidas muitas coisas, né? Então, eu não quero citar nenhum exemplo porque isso choca as pessoas. Sim, assusta, né? Assusta. Pô, então quer dizer que a minha profissão não vai existir mais. Então, aproveita, te insere na IA e tu vai entender o que eu estou falando. Esses tempos eu participei de uma palestra no Centro Empresarial que eu vi que a parte criativa ainda segue firme com pessoas. Eu fiquei aliviado. Sim. E a criatividade, ela faz parte daquilo que nós vamos alimentar a IA. Nós é que vamos melhorar de vida por causa da IA. Então a gente tem que desmistificar isso, porque senão parece que tudo vai virar robô. E não é assim. É a questão de você ter produtos melhores, com menor custo, mais qualidade, mais sustentabilidade. E nós cuidar do mundo também, né? Não dá para nós ficar cortando árvore. Tu entende? Se o teu segmento corta a árvore, tu tá errado. Lá nós temos uma mística, assim. A gente recebe a proposta de coisas que nos oferece, a gente diz assim, isso aqui vai melhorar a qualidade de vida das pessoas e vai ajudar o meio ambiente? Se sim, nós seguimos. Senão o projeto já é abortado na hora. Nem vai pro conselho. Caramba. Feltrin, pra gente ir pro nosso bloco final do nosso podcast. Já, Júnior? Já, tu viu, né? Tu viu que o tempo passa rápido, né? 1 hora passou assim, né? Sim. Temos mais uns 15 minutos e eu queria falar um pouquinho também dessa... Justamente agora... a gente falou dos teus negócios, falou da IA, como ela faz diferença nos seus negócios. E agora, nesse bloco final, eu queria que tu deixasse justamente essa questão. O que hoje o Feltrin, que tem esses negócios, que move isso, eu vejo que tá ali na ponta da língua, né? A experiência do cliente que tu tanto fala, o atendimento, a conexão. Muitas pessoas acham que ganhar dinheiro, que ter um negócio, e não só ganhar o dinheiro, né? Ter um negócio que faça a diferença na vida das pessoas e o dinheiro entrando como consequência. Muitas pessoas acreditam que isso é um dom, que a pessoa nasce com isso e a pessoa nasce com o feeling. A gente diz muito o empreendedor nato, né? Nasceu com a veia do empreendedorismo.
Você que veio, né, de toda essa trajetória, tem a parte artística, construiu tudo do zero ali, fez todo o teu empreendimento, os teus empreendimentos. Conta para nós assim, como é possível e como se faz para aprender, para construir um legado e para aprender sobre empreender, para aprender sobre fazer o negócio acontecer. Como que a pessoa pode chegar nesse nível que ela pode ir adquirindo esse conhecimento? Tu deu uma breve pincelada antes dos 10 anos, que eu achei bem legal, né? A construção do negócio de 10 anos. Então, acho que é nesse sentido que eu quero dizer a minha pergunta. Como que funciona essa construção e como é que a gente pode desmistificar isso, que é um dom, que tá ali no sangue, que qualquer pessoa consegue construir do zero o seu negócio e fazer muito sucesso? A primeira coisa é você melhorar a tua autoestima e não acreditar em tudo que você vê na internet. Tudo que você vê nas redes sociais, aquela vida perfeita, o casal perfeito, o cara com o carro, ganhando dinheiro, com a casa, a viagem, né? Então isso tudo é uma fantasia, porque todos os seres humanos têm dores, têm dificuldades e adversidades, todos. Até aquele, veja, que recebeu um berço de ouro, ele também parece que nunca se sente feliz. Porque você só vai ser feliz se você fizer os outros felizes. E isso tem toda uma teoria da repetição. Por exemplo, se você é uma pessoa nuvem negra, mal-humorada, a teoria da repetição vai fazendo com que você seja um mala, um nuvem negra que ninguém aguenta mais. Porque tudo que você vai fazendo, tu vai aperfeiçoando, pro bem e pro mal. Agora, se você é uma pessoa que sai de manhã agradecendo, né, sendo grato pela vida, tratando todas as pessoas bem. Eu vivo todos os meus dias sabendo que amanhã eu não estou aqui. Então o que eu vou levar? Primeiro, tu não leva nada, ninguém é dono de nada. Basta ter uma enchente. Tu não é dono de absolutamente nada. Então é fazer o bem para que a coletividade possa viver em paz e harmonia e a gente elevar a nossa espiritualidade. Não tem nada a ver com o material. Você só vai ganhar dinheiro quando desapegar. Quando você não ficar refém do dinheiro. Porque se tu fica refém do dinheiro, você fica dando susto no dinheiro. E o dinheiro foge. E é muito louco isso, porque eu fiz algumas capacitações esse tempo atrás que veio ao encontro disso, né? Da pessoa falar... às vezes a gente ganha dinheiro e ele some, né? E tem tudo isso que vem ao encontro dessa tua fala. Assim, ó, é muito do que a gente faz. A gente é uma energia. Então, o que tu leva, tu recebe de volta. Então, vamos falar de um relacionamento, né? Você tá chateado, aí você fica emburrado para outra pessoa te pedir o que tu tem. E tu fica se vitimizando. E aí tu tá triste, tu transformou a pessoa que tá contigo triste. Agora, imagina o contrário. Todos os dias tu chega bem, dá beijo, abraça, né? Às vezes, tô com problema, isso aqui passa, a vida é assim mesmo, releva, vamos olhar pra frente. Cara, tu começa a transformar a tua casa. E não existe aquela pessoa que é legal no trabalho e não é legal em casa. Cara, tu tem que ser uma pessoa equilibrada e que tudo esteja bem. Mas, mas Fabiano, tu não tem aquela doença que eu tenho lá em casa? Todo mundo tem. Pessoas doentes, se não tá doente, vai ficar. Nós vamos morrer agonizando, porque se tu não morrer agonizando, tu foi atropelado, que é pior ainda. Todos nós vamos passar pelas mesmas circunstâncias. Nós somos a imagem e semelhança de Jesus, justamente para saber que nós somos todos iguais. E não tem um melhor ou pior que o outro. É tu se esforcejar, cara. É tu caprichar. Caprichar. Tu tem que caprichar. Né? Então, é isso. É muito você mesmo que controla a tua vida e deixa de ser vítima. Você é dono do seu próprio destino e dos seus próprios resultados. Porque, por exemplo, fui mal atendido. Por que tu foi mal atendido? Porque o cara me tratou mal. Mas como é que tu chegou na pessoa, né? Foi lá comprar um produto, e aí tu tá olhando o produto lá, chega o vendedor, diz, né, tô à tua disposição, posso te ajudar? Tu diz o quê? Não, tô dando uma olhadinha. Todo mundo fala a mesma coisa pro cara. Tu entende? Tu tem que sair um pouco, pensar um pouco fora da caixa, e você ser uma pessoa agradável. Aí tu começa a vender mais, tu começa a ter mais amigos, porque venda e dinheiro, ele tem a ver com relacionamentos. Eu vendo mais na minha rede social do que um iFood, por exemplo. Por quê? Porque eu tenho um grande número de relacionamentos. Aí tu vai olhar lá, mas o Fabiano não tem milhões de seguidores. Não, mas aqueles que estão lá compram de mim. Perfeito. Tu tem qualidade de seguidores. Então tem isso também, né? Perfeito.
puxando esse gancho, Feltrin, que tu traz, hoje, diante dessa tua resposta, né, desse teu engajamento com os teus negócios, se tu pudesse definir o Feltrin dentro dos empreendimentos, dentro dos teus negócios, dentro do Elvis, né? Como que tu definiria esse Feltrin? Essa pessoa que está por trás disso tudo, que tem essa energia, essa espiritualidade, né? Essa vontade, esses resultados que vêm e tal, mas como que tu define essa pessoa que está por trás disso tudo? É que tudo envolve pessoas, né? E aí tem uma palavra que ela abrange tudo. E aí você consegue compreender. Que é você teve a dádiva da vida, então você tem que ter gratidão. Mesmo nas adversidades, Deus está te colocando num patamar para você compreender e dar mais um degrau. E geralmente as pessoas descem um degrau. Quando você faz o teu círculo ser sempre para cima, cada vez ele sobe mais. Se você faz ele sempre ser para baixo, cada vez ele desce mais. Então é uma energia que você tem que ir levando para cima. E tudo passa. Passa coisas boas, passa as coisas ruins, e você tem que ter equilíbrio, mas sempre feliz e grato. Então, se tivesse que resumir, é isso aí, é gratidão para que a gente possa também contribuir, né, para o nível de espiritualidade subir. Então, tem que desapegar dessas coisas materiais. Né? Não é... Por que quando você compra o carro você tem vontade de devolver? Porque já passou aquela tesão de você comprar o carro, né? Uhum. Então, a felicidade... ela tá no caminho, não na chegada. A chegada é a morte. Daí ainda não sei para onde é que nós vamos, né? Mas eu tenho certeza que tem um lugar maravilhoso também. Então, é isso, tu ter prazer em viver e ser bondoso com as pessoas, né? Como é que as pessoas, quando lembram de você, como é que elas lembram, de que forma? Né? O Fabiano é rindo, né? Então é isso, é você deixar uma marca que fique bom para tua família, que fique bom para os teus amigos, para aqueles que conheceram, que se relacionaram contigo, que foram teus clientes, que foram fornecedores. Eu trato muito bem meus fornecedores. Eu não pechincho. Eu não consigo pechinchar. É o que tu pode fazer? Então vamos tocar. Só que depois eu vou conferir, né? Eu não vou pechinchar. E aí na China é ruim isso, porque na China tem que pechinchar. Então depende da cultura de cada lugar. Parece até uma palavra chinesa, pechinchar. Verdade. Parece uma palavra chinesa. Trocadilho, né? É. Antes de fazer a pergunta final, Feltrin, eu quero só ler os comentários aqui. O Darlan te mandou um abraço. Grande Darlan, braço direito lá, meu protetor. Grande liderança na cidade de Farroupilha, né? Deixou um abraço para ti. A Sandra te deixou um abraço. Ele é o cara da tecnologia, empreendedorismo e inovação. Elias Felice, nome italiano. A Sandra é Sandra Laraterra. Ah, suspeita. Amo ela. A Sandra é a... A Sandra, ela trabalhou comigo no Elvis Café. Ah, legal. Ela é minha amigona e ela trabalhou com a minha esposa no projeto Acolher com Amor, que era questão de fraldas geriátricas para as pessoas em vulnerabilidade, entre outros projetos sociais. Que legal. Elias Felice, sempre à frente do seu tempo. Obrigado, Felipe Maioli. Aprendi a admirar esse cara. Fabiano Feltrin tem visão, tudo que ele fala e pensa é batata, dá certo. O Felipe, eu falei uma vez pra ele tem um negócio, cara, que é o melhor restaurante que existe, tá? Legal. Ele tem atacado e tem varejo. Daí eu disse assim pra ele, Felipe, tá muito barato, velho. Vai por mim. Né? Aumenta. Aumenta e tu não vai perder nenhum cliente. E aí ele ficou, né? Nós somos amigos, irmãos, mas ele ficou muito feliz comigo. Que deu um insight pra ele e ele caprichou, né? Que legal. O Jonatas Cristófoli, né? Tu mandou um abraço também. Show, Jonatas. Amanda Feltrin. Essa é a nossa sucessora. Tua sucessora, gratidão e sorriso no rosto. Giancarlo, minha sobrinha, mas é como se fosse minha filha também. Que legal, que legal. Gratidão e sorriso no rosto. Então, para encerrar, eu queria te fazer aquela pergunta linkado com o nosso negócio, obviamente, né? Feltrin, qual é o teu capricho na vida? Ou seja, o detalhe, o pequeno detalhe que faz tudo valer a pena para ti? A cada segundo, a cada minuto. É você cuidar de você, cuidar da tua saúde, porque o teu corpo também foi dado por Deus e você precisa gostar dele para que alguém goste. Então, cuidar da gente, cuidar dos outros. O ciúmes, ele é extremamente importante
mas ao mesmo tempo você não pode afundar a pessoa para que ela fique mal. Todo mundo tem que crescer e andar bem. Então, a cada segundo você faz a tua trajetória, a cada minuto. Então, você não pode perder nenhum tempo de dar um sorriso, de cumprimentar alguém. A gente tem que ter limite para o celular, porque isso aqui faz muito mal também. Ele é o segredo dos negócios, mas tem que ter um momento que você chega em casa e diz para todo mundo assim, ó, coloque o celular para carregar. Mas tá carregado, pai? Não, mano. É para tirar da frente, agora nós vamos conversar, nós vamos fazer os temas junto. As pequenas coisas são as mais felizes, né? Você tirar uma uva do parreiral, você comer um figo do pé, né? Então tudo isso faz parte de você ter uma vida tranquila, não ter soberba, e também a gente não deve se acostumar muito com as coisas muito luxuosas, muito boas. Tem que ter sempre um equilíbrio, porque você tem que olhar para o lado e você tem que estar equilibrado com tudo que está acontecendo. Quem gosta do luxo e tem o luxo e pode ter luxo, eu não sou contra, mas você tem que ter também um nível de sabedoria que você está ajudando os outros. Se é só para ti, você não vai ser feliz. Pode estar no iate, pode estar onde tu quiser. Se você não estiver fazendo mais pessoas felizes e ajudando os outros, você não cumpre com o crescimento da tua espiritualidade. E a gente tem que saber que as dores, os problemas nos fazem crescer. Ninguém cresce somente no oba-oba, no que tá bom, né? Deu tudo certo. Aí tu acha que tá cada vez sabendo mais. Eu sempre digo, um prefeito erra no segundo, terceiro e quarto mandato. Pode reparar. Se tem algum prefeito que tem processo no primeiro mandato, não sei que ele foi muito ruim. Entende? Porque tu se acostuma, né? E você tem que ter muita sabedoria para te manter a felicidade. Ser feliz, Júnior, é questão de competência. Pá, fechei com chave de ouro. Nossa, agora não tenho mais nada a declarar. A Jaqueline Fabiano, nossa cliente da Capricho, deixou um abraço. Fabiano Feltrin é o máximo grande homem. Volney Arcego, esse cara é demais, felicidades. Obrigado por tudo, Volney. Então, Feltrin, muito obrigado pela tua presença, a nossa conversa foi fantástica. Obrigado pelos teus ensinamentos de liderança, pelos teus insights. Certamente contribuiu muito com todos os empreendedores, líderes que ouvem o nosso podcast Visão de Negócios. Você falava tanto da missão, né? A nossa missão é essa, é levar esses insights poderosos para a nossa cidade e para a região, justamente porque a gente acredita que nós temos tantas oportunidades, mas muitas oportunidades, e tem tanta coisa que a gente quer, tem tantas pessoas que a gente quer conversar, tem tantas coisas que a gente quer fazer, que a gente tem que continuar nesse capricho mesmo de levar essa mensagem. Então, obrigado por tu fazer parte dessa missão, dessa mensagem, por ter aceitado prontamente o nosso convite. Desejo sucesso em todos os negócios, todos os empreendimentos e principalmente nessa energia, nesse carisma, né, que tu traz, nessa conexão que tu traz com as pessoas. E isso certamente é o que te fez fazer sucesso e é o que certamente vai deixar de insight para todos que estão aprendendo contigo. Então, muito obrigado, Júnior. Sabe que eu não nego nenhum convite, porque a gente sempre aprende. Aprendi aqui hoje, aprendo amanhã indo a Júlio de Castilho, fazendo 7 horas de viagem para ir, 7 para voltar. Mas eu não nego convites, porque sempre a gente aprende alguma coisa. E a gente abre caminhos quando as coisas são difíceis. Então, se tu tem alguém que tu queira entrevistar, não deixa de pedir para ele. Ah, ele não vai aceitar, né? O não tu já tem. Então, bora lá caprichar. E foi bem nessa ideia, né? Quando eu disse pro pessoal lá do AgroPro, eu disse, ó, vou convidar o Fabiano pra vir no Visão. Aí um me olhou assim de cima a baixo e disse, ou não, tu já tem. Perfeito. Eu disse, agora ele me motivou mais ainda a conversar. Foi um prazer muito grande. Contem com a gente sempre, tá? Tamo junto aí. Obrigado, Feltrin. Valeu. Esse foi o nosso podcast Visão de Negócios, um programa que transforma a sua visão sobre empreendedorismo, negócios e liderança. Ouça no Spotify, no YouTube, os cortes estarão nas redes sociais também da Capricho Estúdio Criativo, do Jornal Florense. Então, certamente tem muitos insights aqui que estarão lá também para você compartilhar com os amigos, para eles ouvirem também esse podcast. Desejo a você sucesso, forte abraço. Mais uma vez, Casa das Cucas, Clecídio, Otávio Rocha, obrigado pela parceria, por essa firmeza. Lembre-se, empreendedor, líder, para você que está aí preparando a festa do fim do ano, a confraternização,
faça a sua encomenda na Clissi Casa das Cucas. E eu aproveito, claro, para dizer também para você que está aí do outro lado, empreendedor líder que quer divulgar sua marca, o seu negócio, vincular a sua marca a essa grande missão que é levar insights para o empreendedorismo da nossa cidade, venha para o Visão de Negócios aqui do Jornal Florense e da Capricho Estúdio Criativo. Um forte abraço e até o próximo episódio.